Olá, amigos. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso estudo sobre os princípios básicos da doutrina espírita, aqui baseado na introdução do Livro dos Espíritos, o item 6. Nós somos do grupo de estudos da Sociedade Beneficente Espírita Allan Kardec de Sorocaba. Eu sou o Gustavo, estou aqui com meus amigos Wagner e Juliano, e vamos debater hoje sobre mais um princípio dessa nossa caminhada, nosso 18º princípio. Como é de praxe, eu gostaria de convidar a todos a levar nossos pensamentos a Deus. Vamos agradecer por mais uma oportunidade que nós estamos tendo de nos aprofundarmos nessa doutrina tão consoladora, que nos ajuda, nos explica e nos conforta bastante. Que assim seja. Então vamos lá, gente. Hoje a gente vai estudar esse princípio aqui. Ele fala assim: as diferentes existências corporais do espírito são sempre progressivas e jamais retrógradas, mas a rapidez do progresso depende dos esforços que fazemos para chegar à perfeição. Esse princípio ele fala algumas coisinhas que a gente já comentou, então a gente vai reforçar algumas coisas e tentar trazer algumas coisas novas para vocês. Então, gostaria de convidar o Juliano para falar um pouquinho para a gente sobre essa parte da progressão de nós, espíritos, Juliano. Estamos progredindo mesmo? Sim, estamos. Então, obrigado aí pela oportunidade aí, nós três juntos novamente. Então, falando dessa progressão, é bastante importante a gente recordar até algo que a gente já falou no passado, em outras oportunidades, sobre a questão do espírito, uma vez criado por Deus, e nessa criação de Deus, o espírito ele é criado com duas características muito importantes, né? Ele é criado simples e ignorante. Todos são criados dessa forma. Então, não há distinção. Então, nesse primeiro introdução a esse princípio, a gente já pode entender um pouco da justiça divina. Porque, ao criar todos iguais, né, no sentido de ser simples e ignorantes, não há distinção. Então, ninguém é criado propenso a algo, né, destinado a algo específico, né, um espírito criado para o mal e outros criado para o bem. Então, todos têm a sua mesma questão do simples e ignorante. Então, esse é um ponto bastante importante da doutrina. Uma vez, e aí aparece agora a nossa linha, para justamente exemplificar essa questão. Então, o espírito, uma vez criado por Deus, ali no comecinho, simples e ignorante, ele tem toda uma trajetória, né, de progressão, a gente vai chamar isso de progressão do espírito. Esse espírito já é individualidade, espírito com E maiúsculo dentro da obra de Kardec, então ele vem com essa característica, né, natural, né, dada por Deus, que é o espírito ele vai evoluir numa ascendente até se aproximar de Deus. Como que ele vai se aproximar de Deus? Chegando lá na perfeição. Então, quando o espírito chegar na perfeição sublime, ele está próximo de Deus. Então, Deus cria simples e ignorante, e a gente tem todo um trajeto aí, uma trajetória, né, de um largo tempo, né, de uma infinidade ali, para que a gente se aproxime de Deus. E nessa trajetória, olhando essa figura, a gente começa a tirar algumas conclusões. Para a gente avançar nesse sentido, eu vou me desenvolvendo intelectualmente e moralmente. Então, intelectualmente, por quê? Deus, por definição do Livro dos Espíritos, né, é a inteligência suprema. Então, ele cria os espíritos, que são as inteligências, e essas inteligências vão se desenvolvendo em inteligência até chegar próximo de Deus, que é a inteligência suprema. Então, há um desenvolvimento intelectual, né, é intrínseco. E há o desenvolvimento moral, que tem que ser junto com essa inteligência, porque quanto mais a gente vai se desenvolvendo intelectualmente, mais a gente começa a ter discernimento das nossas escolhas, né? E a gente tem o livre-arbítrio, que Deus também nos deu. Então, cada um tem o seu livre-arbítrio, e aí cada um toma o seu caminho. Quanto mais eu me desenvolvo moralmente, que está relacionado ao cumprimento das leis de Deus, as leis morais, a lei natural, mais rápido eu avanço nessa progressão. Então, quando a gente olha essa figura, a gente sabe que o lógico, a razão traz para nós que a gente precisaria ser mais rápido possível, né? Quanto mais eu me desenvolver, mais rapidamente eu me desenvolver, mais próximo, mais rapidamente eu chego à perfeição. Então, esse desenvolvimento, ele pode ser
um desenvolvimento lento, ele pode ser um desenvolvimento mais rápido, ou ele pode ser um desenvolvimento onde eu fique por algum momento ali meio que parado, meio que perdendo tempo, né? Estacionário, como a gente pode dizer. Então, Kardec, os espíritos trazem para Kardec essa questão muito forte, né, da relação, e pela razão nos diz que a gente precisa, teoricamente, seria mais lógico eu me desenvolver mais rapidamente. Mas para desenvolver, eu preciso aí, né, ter vontade, né, e trabalhar algo em cima dessa vontade, né, essa vontade me levar a fazer algo, me levar a cumprir as leis de Deus, né, trabalhar em minhas leis morais, daí eu vou me desenvolvendo mais minimamente, mais rápido, e eu avanço mais rápido. Ô, Juliano, então só tem essas duas condições, ou a gente está evoluindo ou a gente está parado, a gente nunca evolui, né? Mesmo aquelas pessoas que a gente vê que fazem as coisas horríveis, preconceituosas, que matam outras pessoas, enfim, aquelas atrocidades que nem precisa enumerar, mesmo essas pessoas não estão evoluindo, não. Não, por essa lei de progressão, né, por essa progressão, essa marcha para a perfeição, vai depender da velocidade, que depende da nossa vontade, das nossas escolhas, mas uma vez que a gente conquista, né, as nossas conquistas morais, quando eu conquisto um desenvolvimento, eu trabalho uma virtude, eu venço ali uma paixão, né, eu começo a vencer uma paixão, eu vou me conquistando, vou tendo conquistas morais, e a gente nunca vai perder essas conquistas morais. Então, o espírito, ele não degenera, ele não volta, ele não tem essa linha, ela aponta sempre para uma direção ascendente em relação, né, a alcançar Deus, a chegar mais próximo de Deus. Não tem uma linha contrária ali para o desenvolvimento. O que eu posso ficar é parado, perdendo oportunidades e tempo de eu avançar, né? Mas eu não vou voltar em estado moral, né? Em estado moral. Uhum. Ô, Wagner, então pegando esse gancho aí sobre essa não retrogradação da alma, o que você pode falar para a gente aí, que acontece, assim, como que isso exatamente funciona, sabe? Sabe, por que não retrograda, né? É uma pergunta bastante interessante. Daí nós temos que lembrar que, para estarmos na condição que nós estamos hoje, nós vamos falar novamente pelo processo de individualização. O que determina que eu sou espírito individualizado? Os atributos do espírito. Então, nós somos espíritos que têm pensamento, nós temos, então, a inteligência, o conhecimento de si mesmo, que é o senso moral, né? O bom senso, e temos, logicamente, o livre-arbítrio. A partir do momento que nós temos esses 4 grandes atributos, toda a nossa conquista intelectual, através do pensamento, do senso de equilíbrio que nós temos, nós vamos vendo que vai ficando cada vez mais interessante, porque é mais ou menos como o disco rígido de um computador. Quanto mais informação a gente coloca, mais rico está esse disco rígido. Quando eu pego a faculdade de inteligência e entendo que quanto mais problemas eu resolvo, mais inteligente eu fico, se eu não resolvo o problema, esse problema está gravado na memória do espírito. Estando gravado na memória do espírito, a única coisa que eu posso fazer é estacionar com essa gravação, mas fica no senso moral o desejo ou o sentimento de necessidade de resolução do problema. Seja esse problema de ordem moral, seja problema de ordem física. Não nos esquecendo jamais de que as doenças físicas, elas são graças à imperfeição da matéria, e as doenças psíquicas ou espirituais graças à imperfeição moral. Isso gravado em nós sempre vamos querer melhorar, nós sempre vamos querer ganhar alguma coisa. Então, nós não temos como retroceder. Por exemplo, existe um comentário da física quântica, da psicopedagogia, que diz assim: depois de um diálogo, de uma conversa, de uma aula, de uma palestra, de uma leitura, aquele que passou por isso já não é mais o mesmo. Então, nós que estamos aqui conversando hoje a respeito desse assunto, assim que terminar, nós não somos mais os mesmos. Nós crescemos e evoluímos em conhecimento. Aprimoramos aqueles nossos atributos que foram, logicamente, dados pela criação de Deus. Então, por isso, nós não vamos retrogradar, né? Não vamos retornar, não vamos evoluir, não tem esse perigo. Então, a insistência da estagnação pode ser por má vontade. E a necessidade do crescimento é o uso da vontade, ou, como as pessoas gostam de dizer, força da vontade. Daí eu me lembro de Jesus passando pela terra, que ele diz: sede logo perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito.
como eu gostaria de fazer isso que Jesus fala de hoje para amanhã. Não é? A gente tem vontade, porque a gente admira, como espírito em evolução, a gente admira todo o trabalho de Jesus, a gente admira tudo que ele fez. E às vezes a gente esbarra em coisas de nossa pequenez que a gente fala, poxa, parece que eu estou evoluindo. Eu não estou evoluindo. Eu estou lutando com as minhas limitações. Então, é bastante interessante que todo mundo, quando fala em evolução, em crescimento, fala, mas eu tenho determinadas limitações. Então, daí, se apegando na fala de Jesus, no exemplo de Jesus, e tudo que Kardec traz, entre as nossas potencialidades e as nossas limitações, se a gente caminhar no meio, a gente vai estar sempre seguindo aquela linha que o Juliano mostrou, sempre caminhando. A velocidade não nos interessa nesse momento, mas a gente vai estar num caminhar contínuo nesse processo evolutivo. Eu acho que isso é um dos maiores presentes que Deus concede à nossa condição. Não existe formulação científica, moral, doutrinária, de qualquer outra origem que nos leve à retrogradação. Sempre a evolução. E essa retrogradação, ela acontece tanto do ponto de vista moral quanto intelectual, né? Então, a gente tá sempre evoluindo nos dois sentidos, certo? A gente nunca evolui, deixa de evoluir em um e retrograda em outro, por exemplo. É interessante que a gente sempre fala aqui nas nossas reuniões que nós somos tentando estritamente ficar baseados na informação de Kardec. E lá no Livro dos Espíritos, neste Livro dos Espíritos que nós estudamos, a verdadeira evolução do espírito é a evolução intelecto-moral. Então, não tem como separar. Eu vou evoluir só intelectualmente e vou deixar a moral de lado. Às vezes, existe uma evolução dispar, né? A gente fica um pouco mais inteligente, mas esquece da moral. Eu me lembro bem que um sociólogo espírita, na década de 60, professor Rubens Romanelli, ele dizia que mesmo parecendo que a gente evolui um pouco e cai, evolui um pouco e cai, evolui um pouco e cai, se a gente passar uma linha nesses vales da queda, a linha ainda assim é ascendente. Ainda assim, nós crescemos, ainda assim, nós evoluímos. Então, ele diz que a gente evolui um pouco intelectualmente e esquece um pouco de evoluir moralmente. Daí a gente fica num período de refrega, sofrendo essas consequências para dar o próximo passo na evolução. Isso é extremamente interessante e eu acho que é motivacional. Então, não adianta eu querer ficar enrolando muito, porque Jesus vai falar para mim um dia, sendo logo perfeito, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Eu não posso reclamar de ninguém, só posso chorar para mim mesmo, como eu fui limitado, usei as minhas limitações ao invés de usar as minhas potencialidades. E uma coisa que eu acho interessante desse princípio é que no final aqui ele fala, né, que a rapidez do progresso depende dos esforços que fazemos para chegar à perfeição. Ele não fala que a rapidez depende da sua conta bancária, depende da sua família, da sua sogra, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos serem bons filhos. Não, ele joga a responsabilidade para nós, né, para cada um de nós, falando que a responsabilidade depende dos nossos esforços, tanto para praticar a lei do amor, a lei da caridade, a lei da justiça, né, quanto para frear os nossos vícios, né, controlar as nossas vicissitudes. Sei lá, você tem uma mania de fazer uma fofoca, por exemplo, de falar mal dos outros, tentar falar menos mal dos outros, né, tentar fofocar menos, né, e às vezes algumas pessoas até se pegam perguntando, né, mas eu não consigo fazer isso, porque no meio onde eu estou envolvido é muito difícil, porque todo mundo fala isso, todo mundo faz isso, a minha cultura é de fazer isso, né. E lá na questão 909, que é uma questão muito boa para resumir isso que a gente tem falado, Kardec pergunta exatamente sobre isso, né, para os espíritos superiores. Se nós, espíritos, conseguimos lutar contra as más inclinações que nós temos do nosso ambiente. E a resposta é que sim. O que nos falta é vontade, que é isso que o Wagner e o Juliano estavam falando. O que nos falta é vontade. Muitas vezes a gente é muito mais cômodo para a gente deixar as situações como estão, né, do que nós assumirmos a nossa parcela de responsabilidade sobre essa nossa trajetória, né? E o Espírito da Verdade fala que está ligado à nossa vontade, que nós temos que usar essa vontade. E ele faz uma exclamação: como são poucos os que têm vontade. Serve até de alerta para nós, né, Juliano?
Até fica de alerta, né, para uma reflexão bem profunda, na verdade, né? E a gente precisa entender, e Jesus, né, você citou, né, algumas máximas de Jesus, outra máxima extremamente importante, né, que a gente pode interpretar ela como principal aspecto que a gente pode trabalhar para a gente acelerar essa nossa, né, essa nossa progressão, esse nosso sentido aí, essa nossa velocidade. Como é que eu acelero, né? Que a pergunta fica, eu olho um gráfico, né, eu tenho ali uma distância muito grande a percorrer para chegar à perfeição, dado o nosso desenvolvimento intelecto-moral, né, da média do nosso planeta aqui, então a gente tem uma distância legal, grande aí para percorrer, mas como é que eu posso, né, acelerar esse processo? Dá para acelerar, tranquilamente, né, seguindo uma das máximas de Jesus, que fora da caridade não há salvação. Então Jesus trouxe isso para a gente de uma maneira muito simples, né, trazendo os 3 aspectos da caridade, né, a gente vai chamar de tríplice aspecto da caridade, né, que são fundamentais, que se a gente aplicar ela no sentido mais sublime desses aspectos, a gente vai sim acelerar o nosso desenvolvimento. A gente não vai dar saltos, porque não existe saltos na natureza, né, nas leis divinas não existe salto, mas existe sim eu avançar com mais rapidez. Então, esse tríplice aspecto, lembrando lá do que os espíritos trazem, né, da caridade para o espiritismo, então, é uma leitura da palavra, né, uma acepção da palavra caridade para o espiritismo, porque caridade é um termo amplo e ele tem várias acepções. Mas para o espiritismo, né, e para Jesus, na interpretação de Jesus, caridade tem 3 aspectos fundamentais. Benevolência, né? Então, benevolência para com todos, ser bom para todos, demonstrar bondade. E a gente vai, o Gustavo acabou de falar, né? De tentar fazer coisas melhores, né? E a caridade, e olha só, né? A questão da caridade é algo que você pratica com o próximo, com si mesmo e com o próximo. Não dá só caridade comigo mesmo, que não vai funcionar somente assim. Eu preciso praticar com o próximo também, né? Inclusive com o próximo. Então, demonstrar essa bondade, que é a tal da benevolência, que é o primeiro aspecto da caridade bastante importante, né? A gente vencer, a gente se dedicar a vencer as nossas inclinações, de uma maneira a tentar ser mais bondoso, no sentido mais simples dessa palavra. Outro aspecto legal da caridade, importante, dos 3, é a questão da indulgência para com as faltas alheias. Né? O que é ser indulgente? Né? Essa capacidade da gente perdoar o erro dos outros. Então, nós erramos. Né? Tem um ditado muito interessante, que errar é humano, né? Tá, se a gente aplicar a gente tem que aplicar esse ditado nos 2 sentidos. Eu erro, eu posso errar, né? Eu tenho, né, grandes possibilidades de errar, porque eu estou nessa progressão, e o próximo também. Então, eu tenho que respeitar, né, ser indulgente, na verdade, perdoar o erro do outro também, porque ele também está nessa progressão, está no caminho dele, como eu também estou, todos estamos. Então, não é difícil de entender os aspectos da caridade, né? A gente precisa ter vontade para praticá-los, para sair de uma zona de conforto e começar a praticá-los na sua acepção mais simples. Então, quando eu tenho indulgência para a imperfeição dos outros, eu tenho, né, uma capacidade, eu desenvolvo uma facilidade de perdoar o erro dos outros. Isso é importante. E o terceiro aspecto, né, da caridade, só para a gente fechar, o terceiro aspecto, ele vem trazer para nós a questão do perdão, né, do perdão no sentido mais sublime, do perdão das ofensas, né, e aquele perdão que eu tenho para mim, comigo mesmo, que às vezes a gente tem que se perdoar, né, e perdoar as ofensas feitas pelos outros, né? Então, não ofender, obviamente, que aí é a bondade, né, a benevolência é não ofender o outro, porque o outro não precisa nem praticar dele o perdão das ofensas se eu não ofender o outro. Mas, quando eu sou ofendido, eu preciso, né, perdoar essas ofensas. Então, simples. Caridade, né, no sentido da acepção da palavra para o espiritismo, é muito simples. São 3 aspectos fundamentais aí.
A benevolência, a indulgência e o perdão, né, Juliano? Exatamente. E é legal porque, assim, algumas pessoas podem estar se perguntando, né? Mas como que eu pratico a verdadeira caridade, né? Beleza, eu sei que caridade é benevolência, indulgência e o perdão. Mas como que eu perdoo de fato? Como que eu sou benevolente de fato? E é legal que a gente pensar que é um exercício, né? Assim como dirigir. Quando a gente começou a dirigir lá, as primeiras aulas de carta, era muita coisa para processar, muita coisa para entender, precisava trocar marcha, precisava olhar o retrovisor, precisava dar seta, precisava ligar o carro, pisar na embreagem, né? E hoje, depois de um tempo você dirigindo, isso fica automático. Então, a prática da caridade também é um exercício assim. No começo, ela pode ser um pouco, digamos, interesseira, um pouco mecânica, você fazer assim de uma forma consciente, mas à medida que você faz bastante isso acaba se tornando um pouco mais automático, né? Você processa isso um pouco melhor, né? É mais ou menos por aí, Wagner, do perdão também, é mais ou menos por aí que a gente pode entender o perdão. A gente consegue perdoar alguém assim, nesse sentido? Eu fiz um esqueminha nas palestras, nas aulas, para decorar essa questão. Então, eu gravei a sigla BIP, B de bola, I de inteligência e P de Paulo. BIP, benevolência para com quem necessita, indulgência para com todos e perdão das ofensas. Essa é a verdadeira caridade. E a verdadeira caridade é fazer tudo isso com desinteresse, ou seja, total desinteresse. Ah, mas eu tenho um parente lá que ele faz com determinado tipo de interesse, o que também não é errado. Se eu tenho dificuldade... Quem é que pratica a caridade na sua verdadeira acepção? É muito difícil. Então, se eu tenho dificuldade, essa insistência que você fala, Gustavo, eu acho que é assim, eu vou fazer a benevolência, vou levar uma cesta básica, vou entender o próximo, vou fazer determinadas coisas, meio que na marra. Eu vou com o lábio meio sisudo assim, sabendo que eu sou egoísta, eu sou orgulhoso, eu estou passando por cima das minhas vicissitudes para fazer. Na indulgência, que é aceitar aquela coisa a indulgência é aceitar o próximo como ele é, né? Aceitar as coisas como elas acontecem. Então, na indulgência, eu vou engolindo seco, não é isso? Mas ao invés de retribuir uma ofensa, eu não retribuo essa ofensa. Eu silencio. E o perdão, ao contrário do que se pensa, eu acho que o perdão ele não é místico nem religioso. O perdão é científico. Porque se eu não perdoar, eu continuo ligado ao mal que tá causando tudo isso. Então, o que eu faço? Perdoar. Uma vez eu fui fazer uma palestra numa cidade e uma mulher falou, olha, depois dessa 28 anos sofrendo, ela disse, porque eu tenho dificuldade de perdoar uma pessoa. E ela ouvindo a palestra, eu disse, perdoar não é eu esquecer, porque se eu esqueço que toda vez que eu viro uma esquina eu tomo um tapa na cara, eu vou continuar tomando tapa na cara até desencarnar. Não é esquecer, é simplesmente não revidar. Então, quando eu não me vingo daquilo que foi feito, eu comecei a perdoar. E a mulher disse, isso para mim foi uma libertação, porque eu descobri que eu não preciso conviver, eu não preciso tomar tapa na cara todo dia, eu só preciso não dar outro tapa. Então, essas considerações, elas são extremamente importantes para que eu possa me autoavaliar. A caridade depende da autoavaliação. Ah, o Wagner está fazendo determinada caridade lá porque ele tem um certo interesse profissional, social, político, seja lá o que for. Mesmo que seja com interesse, a gente vai fazendo até que isso se torne, como você falou, Gustavo, faça parte do automatismo. Eu dirijo meu carro hoje no automatismo. E Jesus Cristo já fazia caridade naquela época no automatismo. Já era automático entender a nossa pequenez, já era automático perdoar, já era automático amar e tudo isso. E a gente está treinando para isso. É muito interessante isso, né? Ô, Juliano, tem alguma dica para a gente durante o nosso dia a dia? Assim, o que a gente pode fazer para ver se estamos praticando bem esse exercício? A dica não é minha, né? A dica não é minha, a dica é de Santo Agostinho, né? Tá lá no Livro dos Espíritos, na questão, acho que 919, alguma coisa assim, né? Aí Santo Agostinho, ele traz, é interessante que as comunicações de Santo Agostinho, elas trazem, além de um conteúdo muito profundo, e por vezes ele traz para a gente alguma experiência de quando ele passou pelas encarnações aqui no planeta, e o que ele fazia, né? E isso traz para a gente uma facilidade de poder, de aplicar isso, né? De aplicabilidade fazer com que no nosso dia a dia seja presente. E o Santo Agostinho ele vai trazer para a gente uma reflexão diária. Então, o que ele fazia
né, nas suas encarnações, né, quando ele entendia dessa forma. Ele passava em balanço. Como balanço, a gente não faz aqueles balanços contábeis, né, que é contar, balanço de estoque e tal. Ele fazia um balanço diário, uma reflexão diária, e ele chamava isso, teoricamente, de balanço moral. Então ele passava em revista todas as noites os seus atos, os seus pensamentos, os seus comportamentos, né, as atitudes, as declarações, as palavras. Então ele fazia uma avaliação daquilo, né, inclusive dos pensamentos, para e olhando com o olhar de fora para ver o que ele precisava melhorar, não para se julgar e se penalizar, falar assim, não, hoje eu fui muito maldoso, eu coloquei uma expressão muito errada, não, sim, eu fiz isso, mas amanhã eu não vou fazer, amanhã eu vou melhorar, amanhã eu vou fazer diferente, né? Então, ele foi fazendo essa reflexão diária e ajuda muito dentro do processo da caridade. Então, você pode pegar os 3 aspectos da caridade e colocar dentro do seu balanço moral diário. Né? Será que eu fui benevolente da maneira como poderia ser, né? Será que realmente eu esqueci, eu não retribuí aquela ofensa com outra, ou até mesmo em pensamento, porque aí eu não estou perdoando. Será que eu entendo as pessoas e respeito do jeito que elas são, eu fico julgando cada vez mais, né, de uma maneira negativa. Então eu vou colocando os aspectos da caridade dentro do meu balanço moral, passo em revista os meus atos, os meus pensamentos e vou melhorando pouco a pouco. É algo muito simples, né, que às vezes a gente esquece, né, como a prece que às vezes a gente esquece, né, então a gente está no dia a dia, na correria, naquele, né, no estresse da vida, naquela coisa, né, na correria do nosso dia a dia no planeta, e às vezes a gente esquece de fazer esse balanço moral e fazer uma prece justamente para se conectar com Deus e pedir forças e vontade para vencer as coisas que você ali identificou no seu balanço moral. É legal, então, que a gente pode fechar esse vídeo, né, dando essas dicas para o pessoal. Então, como evoluir mais rápido, como acelerar nossa progressão. A gente já sabe o quê? Que é praticar as leis divinas através das leis morais, que é um resumo do Evangelho de Jesus. Então, praticar o Evangelho de Jesus, seguir ele como nosso guia e modelo. Como fazer isso? E tendo força de vontade, né? Saindo da nossa zona de conforto, praticando mesmo, assumindo a nossa responsabilidade sobre isso. E como eu meço para saber se isso está indo na direção certa ou não, posso usar essa dica de Santo Agostinho que o Juliano trouxe para a gente. Então, assim, as ferramentas estão aí, né, para a gente usar, só a gente usar. Mais um comentário final, Wagner, Juliano? Eu acho que a gente tem uma outra ferramenta que a gente às vezes ignora, né, que é a nossa consciência. Então, a nossa consciência traz a lei divina, né? A gente tem isso dentro, a gente tem Deus dentro da gente dessa maneira, né? Então, a consciência também é algo na reflexão diária que a gente pode consultar. Então, é mais isso e, né? Só procurar em livro, né, Wagner? Tá na gente, né? A gente tem isso, né? É que a gente não para consultar lá para. Eu gosto sempre de pensar, e todas as vezes que a gente fala de Jesus e no Espiritismo, uma condição básica do Espiritismo é resgatar o cristianismo primeiro, sem nenhum tipo de distorção, sem nenhum tipo de invenção, de colocação errônea daquilo que seja o cristianismo, né, o exemplo do Cristo. Mas eu acho que nós, espíritos, nós devemos fazer essa avaliação diária, se conseguir fazer, mas fazer um outro tipo de avaliação. Quando eu comecei a conhecer o Evangelho de verdade, como é no Espiritismo, e a doutrina espírita, o que aconteceu comigo com 1 ano de conhecimento, 2 anos, 4, 5, 10 anos? O quanto eu melhorei, o quanto eu cresci, o quanto eu evoluí? Porque o Espiritismo é alegre, o Espiritismo é positivo, o Espiritismo é alguma coisa que nos motiva, ele não condena. Então, a partir daí, nós vamos começar a fazer as nossas avaliações também, nós vamos descobrir que nós já melhoramos bastante. É claro que, quando o Juliano fala da prece, todo mundo, quando deita à noite, fica naquela, medito ou faço prece? Faço prece ou medito? E muitas vezes dorme e não faz nenhum dos dois. Acontece muito. Então, o que a gente fala aqui, nós estamos falando para nós. Nós não estamos falando que nós somos melhores do que ninguém. Nós estamos tentando pegar a receita de Santo Agostinho, seguir a lei de Deus e o exemplo do Cristo, graças
a repurificação, né? A reordenação do conhecimento do cristianismo trazido por Kardec, pelo Espírito da Verdade. É isso aí, gente. Bastante coisa para a gente refletir, então, depois desse nosso vídeo. Então, os nossos recadinhos finais de sempre. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative os sininhos para receber as notificações sobre os novos vídeos e deixe seus comentários aqui embaixo, que a gente tem acompanhado os comentários de perto. Então, da minha parte é isso aí. Até o próximo vídeo. Obrigado a todos, até o nosso próximo encontro. Como diz o Gustavo, toca o sininho lá que nós já passamos da metade, né? Obrigado a todos também, até o próximo encontro.